Olá, professor cursista, tudo bem? Então, agora, nessa videoaula, a gente vai passar rapidamente sobre o que vocês vão encontrar na avaliação biopsicossocial, para vocês entenderem o que podem puxar desses instrumentos avaliativos para o espaço escolar. Eu vou apresentar brevemente aqui, para que vocês tenham mais tempo de poder olhar os instrumentos. E para vocês olharem e avaliarem que a avaliação feita não é só pela escola, né? Ela é para uma equipe multi, mas que tem alguns indicativos que nos ajudam aí a ter instrumentos para fazer essa parte avaliativa da escola, né? Que muitos professores, principalmente os que começam a carreira, para quem não atua no AE agora, vai ter esse desafio de por que eu pergunto para o aluno, o que eu vejo, né? Quais são as coisas que eu preciso observar. Então, esse manual vai classificar o grau de funcionalidade da pessoa com deficiência. Então, vai ter relação com a função que ele ocupa e não com a questão corpórea dele, né? Com a questão biológica, mas com o funcionamento dele, e aí um dos espaços de funcionamento, ele é o espaço escolar. Então, eu peguei um manual de aplicação e peguei também o documento em si. E coloquei lá na semana, no módulo 2, um livro inteiro e um curso de sugestão complementar, que vocês já viram, que vai tratar sobre isso também, tanto de uma maneira crítica como de estratégias para a gente poder ver a avaliação biopsicossocial e para perpassar por esse índice. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a funcionalidade da pessoa, mas na verdade o importante para a gente não é esse cálculo, mas sim as questões que a gente pode fazer, tá? A gente não vai aplicar o índice para ver qual que é o resultado do índice em si. Apesar de vocês olharem, eu coloquei um texto para vocês olharem como isso é configurado e como isso é diferenciado socialmente aí, como vocês vão poder ver no texto. O importante para a gente é poder olhar a ficha de identificação e as formas de registro. Então, vai ter lá, né? Quem é o avaliador, quais são os tipos de deficiência, se ele tem diagnóstico médico, qual é. Vai ter lá uma lista que tem relação com as funções corporais, que eu acho que elas nos ajudam no espaço escolar, e como essas funções vão impactar nas atividades, e aí entra na questão das atividades escolares, principalmente, né, quando a gente for passar por estudantes com deficiência física, com movimentos repetitivos e com questões que alteram questões corpóreas e não são questões intelectuais ou mentais. Vai falar sobre os domínios sensorial, comunicação, de mobilidade, de cuidados pessoais, etc., numa variação de nível de dependência e independência. Por que isso é importante? Porque a gente consegue traçar as atividades do AEE e os objetivos do AEE em relação à questão da conquista de autonomia desse estudante. Então, a gente consegue, olhando como esses níveis, mas principalmente o que a gente vai olhar do indivíduo, quais podem ser os objetivos traçados para o atendimento educacional especializado em si. Vai ter lá a questão de como pontuar, como a gente calcula, mas isso para a gente não é o principal. Ele vai dar uma média dos domínios, mas para a gente o principal são as questões que estão lá. É um instrumento gratuito, diferente de outros que a gente não tem acesso tão fácil. Esse é gratuito, esse está online e esse está referendado por estudiosos e por pessoas com deficiência, estudiosos também, tá? Da área. E é legal dizer que ele não vai olhar só para as características do indivíduo, mas ele vai avaliar as barreiras externas. E aí vai dar algumas sugestões de adaptação por idade que a gente pode relacionar à questão da idade escolar também. Tem um questionário socioeconômico que a gente precisa avaliar se já não foi feito pelo espaço da escola e a gente não estaria entrando em questões que não são específicas para a educação especial. A gente pode ter cuidado para como a gente vai fazer essas perguntas e como a gente vai falar sobre elas. E
a gente encerra dizendo que esses questionários e esses instrumentos, eles são feitos, eles são pensados especificamente para garantir o direito das pessoas com deficiência, e não para punir e justificar práticas que não acontecem no espaço escolar. Volto de novo. Quando a gente sai do olhar biológico para o indivíduo e vai para o olhar do contexto social e contexto educacional, a gente percebe as lacunas. E isso tem que ser anotado, né? As lacunas sociais, as barreiras que essa pessoa está sendo imposta, isso tem que ser anotado com muito respeito, tá? E numa linguagem não acadêmica, numa linguagem clara, porque também é um recurso que a família pode realizar a leitura. Então a gente tem que ter muito respeito em relação a esse documento, porque muitas vezes ele serve de mediação e de apoio para o envio desse recurso e desse olhar do professor de educação especial para os outros atendimentos que essa família vai ter acesso e essa criança vai ter acesso também. Voltando aqui para a gente fechar tudo que a gente viu na disciplina, é muito importante que a gente entenda que o processo avaliativo da pessoa com deficiência não é só o CID, o número que vem lá, que a gente pesquisa no Google e que vem lá do laudo médico. A gente precisa ter criticidade, pensar no nosso espaço educacional, pensar no papel do atendimento educacional especializado e, dentro dessa perspectiva, entender que a questão é muito maior. Tá? E entender qual que é a funcionalidade e qual vai ser o impacto de tudo isso para as mudanças do nosso processo educacional. Ok? A gente não está aqui para avaliar as características do indivíduo, a não ser que isso nos ajude a olhar qual que é a acessibilidade, qual vai ser nossos objetivos em relação a ele, no atendimento educacional especializado, na acessibilidade do currículo, na acessibilidade da alimentação na hora da merenda e na interação com os colegas. É para isso que a gente vai fazer esse processo, tá? Não tem outro fim a não ser esse, no meu entendimento, no espaço educacional. A gente não é médico, a gente não é equipe multiprofissional, a gente não fecha laudo de estudante. A gente faz parte de um processo que vai olhar para esse estudante e que vai garantir o direito a aulas acessíveis, aos serviços da educação especial e a um processo de laudo com uma equipe também externa, né, que vai olhar para ele, ok? Então a gente tem que olhar, a gente tem que identificar, é importante para a gente ver a questão de estimulação precoce e para a gente poder fazer mediação com a família, porque na escola muitas vezes é a gente que vai ter uma formação maior em relação a essa perspectiva. Um abraço, estou por aqui. Esse assunto para mim é um assunto sério, então as aulas ficaram com uma voz mais séria, porque eu não consigo não ter esse movimento. A gente tem feito marcas nas vidas das pessoas em relação a estereótipos e crenças do que a gente acredita que vai ser o caminho dela. E muitas delas não têm garantido o acesso à educação, mas têm justificado uma precariedade e têm justificado barreiras que a escola tem vivenciado em relação a essa criança. Assunto sério, tá? E vocês aqui estão sendo formados para olhar para isso com muita responsabilidade. Estou por aqui no módulo, nos fóruns de discussão, estou por aqui também nas atividades síncronas e por meio dos professores tutores que estão com esse contato mais próximo a vocês. Um abraço e até daqui a pouco, tá bom?